Criador de todas as coisas, por isso que entrando em sua presença nesse momento, Senhor Deus, para pedir por esse estudo que vamos concluir o livro de Levítico, que Deus nos abençoe, de paz em nossos corações, em coração de todos esses que estão aqui hoje assistindo esse estudo, apesar que ser online, mas à distância, mas nossos corações estão no coração um do outro. Que Deus nos abençoe, dê paz, ficando triste porque é o último desse livro, o último capítulo, e o estudo vai dar uma pausa, não sei por quantos tempos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso que estamos agradecendo por o Alessandro, que já vem há mais de ano nesses três livros, né, de Gênesis, Êxodo e Levítico. Pai, obrigado por esse tempo, tá? Que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é dono de todas as coisas e Ele sabe o compromisso de cada um de nós para com o Senhor. Por isso que estamos orando e agradecendo nesse instante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é em seu nome que oramos. Amém. Amém. Está dando para me ouvir bem aí? Sim, estamos ouvindo, Paulo. Então tá bom. Então vamos lá, amados. Uma pena. Tá escuro, meu irmão, por quê? Tudo bem? Vamos para Levítico 27. Coloquei aí alguns subtítulos aí, algumas versões, né? Como que se apresenta esse capítulo de Levítico 27, né? Então, nós vamos terminar hoje aqui esse capítulo que nós estamos estudando aí, como foi mencionado na oração do nosso irmão Valdivino, né? Infelizmente vai dar uma pausa, né? A gente que agradece ao Alessandro, de nos dar a oportunidade de estar junto, lendo, estar refletindo todos juntos. O Senhor deu oportunidade para muitos irmãos aí. Então, vamos lá. Ó, na NVI, o subtítulo está assim, né? O resgate do que pertence ao Senhor. Na João Ferreira de Almeida, está o ato de dedicação ao Senhor. Eu tenho uma versão aqui no meu celular, que é uma versão onde eu gosto de dar uma pesquisada. Inclusive, ela traz assim alguns pontos que a gente pode estudar no hebraico também, que é essa Strong, né? Uma versão premium. Ela está desse jeito: normas para coisas consagradas. E na Almeida, revisada, né? Que é uma nova versão, né? Da Almeida, revista atualizada, tá? Votos particulares e a avaliação deles. Então, a gente vê que tem vários subtítulos aí, dependente das versões, né? Eu vou fazer falar um pouquinho do que nós vamos ler agora, né? E aí depois nós vamos partir para a leitura, né? Então, na semana passada, o irmão Davi, ele leu o capítulo 26, né? Pode passar para o próximo. Tá? O capítulo 26, ele descreveu que Deus, né, prometeu fazer ou deu o seu voto que faria o Israel obedecesse ou se desobedecesse. Então, ele descreve que Deus promete, né, a fazer, né, ao povo de Israel, se ele obedecesse ou se desobedecesse a sua lei. Né? Já o capítulo 27 é sobre os votos que os homens, né, vão fazer a Deus. Né? Enquanto o penúltimo capítulo refere aos votos de Deus, esse que nós vamos ler aqui enfoca os votos do homem. Né? Segundo outro ponto de vista, né, os três últimos capítulos do livro seriam subordinados, né? Então, que essa palavra, né, subunidade, o que significa? Né? É uma organização militar, denominada companhia, e podem ser incorporada ou independente. Né? A gente sabe que Deus é o Deus dos exércitos, então o israelita é o exército do Senhor, né? O exército do Senhor. Nessa proposta, o capítulo 25, né, introduz o assunto, né, do ano do jubileu, e o 27 vai retornar a mesma coisa. Então, os capítulos 25 e 26 são ligados pela menção lá no Monte Sinai,
do início, lá no 25:1, e novamente no final do 26, que foi lido a semana passada. Ah, seja qual for, próximo aí, seja qual for a razão, né, da colocação, na sua colocação no seu livro, os estatutos encontrados nesse capítulo referem-se, em primeiro lugar, aos votos feitos pelos israelitas, né? Pessoas, animais e propriedade. E, em segundo, as coisas que não podiam ser incluídas em um voto, né? Um voto era uma promessa feita por alguém de dar algo a Deus, se Deus permitisse realizar seu objetivo. Os votos eles eram sempre voluntários, no sentido de que nenhuma das leis de Deus exigia que seu povo fizesse uma promessa, né? Então a gente sabe que ele não exige que o seu povo faça qualquer tipo de promessa, mas eles tinham esse, né, isso como voto, eles faziam isso também. Então, no entanto, a lei estabelecia regras sobre votos, né? Especialmente a regra de que o indivíduo que fez o voto deveria cumpri-lo, né? Grande parte do capítulo, grande parte do capítulo é sobre a avaliação das coisas prometidas a Deus. Então, quando se fazia uma promessa de dar algo a Deus, ao invés de dar o objeto real prometido, o indivíduo muitas vezes levava o valor equivalente em dinheiro. Então, aparentemente, a substituição dos itens prometidos em voto por prata era a prática comum, né? Por isso foi necessário que o Senhor providenciasse diretrizes sobre como algo prometido a ele deveria ser avaliado. Quando a pessoa fez a promessa por voto, a cumprisse usando dinheiro. As orientações dadas aqui dizem respeito à avaliação de pessoas, animais, casas e campos, né? Por último, são instituídas as leis relativas às ofertas apresentadas a Deus, né? E não deveriam ser incluídas em votos. A mensagem do Senhor sobre os votos começa com a orientação sobre o custo do resgate de pessoas que haviam sido prometidas a ele. Então, esse parágrafo ele presume que um israelita, às vezes, poderia prometer dar uma pessoa ao Senhor, né? Então, isso daí é interessante que os dois exemplos desse tipo de voto, que geralmente são citados, né? Tem o voto de Jessé, que culminou com ele tendo de dar a própria filha, né, em oferta ao Senhor, está lá em Juízes 11, versículo 30 a 40, e o voto de Ana, de dar o futuro filho, né, no caso Samuel, para servir a Deus. Está lá em 1 Samuel 1:11. No entanto, assim, é duvidoso que algum desses casos pertence à categoria de votos mencionada nesse capítulo que nós vamos ver, né? Certamente Deus nunca permitiu sacrifício humano. Ele não quer um sacrifício humano. O Senhor, ele descreveu o tipo de voto que ele pretendia regulamentar. Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação, né? Portanto, o voto relativo a pessoas provavelmente previam que uma soma de dinheiro seria dado a Deus, no lugar de um sacrifício humano, ou de um indivíduo prestar serviço no santuário por toda a sua vida. Então, nós vamos agora fazer a leitura, né? Vou fazer a leitura aí a partir do versículo 1, de Levítico 27, e nós vamos estar encontrando todo esse coisa que a gente acabou de fazer um esboçozinho aqui. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo de santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E, se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos
e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquela que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Versículo 9. É isso? É o 9, Alessandro. E se for animais, né? Vamos agora começar animais aqui. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Versículo 13. Porém, se de alguma maneira o resgate, então, acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo, se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação, ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes, até o ano do jubileu. E isto se abaterá na tua avaliação. E se aquele que santificou o campo, de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo, a outro homem, nunca mais se resgatará. Então, assim, é interessante que nesses parágrafos, né, apresenta a possibilidade de alguém dedicar um animal e não uma pessoa a Deus, né, por voto. O Senhor determinou dois tipos, né, de animais que podiam ser empenhados, né, num voto a Ele. E os que eram oferecidos como sacrifício a Deus e os que não podiam ser oferecidos como sacrifício. A gente vê lá no versículo 9 e no 10. O texto trata primeiramente do animal que podia ser oferecido como sacrifício. Além de consagrar pessoas e animais, os israelitas, por sua vez, dedicavam ao Senhor imóveis, né, incluindo casas e campos. Nesses versículos são analisados três casos. Muitos dos detalhes estão nos estatutos, envolvem, né, as leis relativas ao ano do jubileu, encontrada no capítulo 25, né, que nós já estudamos. Né? E após essa primeira avaliação, o preço do campo teria de ser ajustado pelo ano do jubileu. Né? Havia várias possibilidades. Né? Então, isso é o que nós acabamos de ler aí. Versículo 21. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo.
E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. E o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo. Do Senhor é. Mas, se for um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, né? E sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Então, se ele escolhesse dedicar esse campo ao Senhor, né? A gente está vendo sobre o campo aí, esse seria considerado ao Senhor, né? E o sacerdote determinaria o seu valor. A gente viu isso aí no 27, 22 a 23. E depois também falamos do ano jubileu, né? O campo reverteria para o proprietário original, né? Ali no versículo 24. E no versículo 26 e 27, né? O israelita não deveria incluir o primogênito de um animal em seus votos. Por que que não poderia? Porque todo primogênito, seja boi ou gado mudo, né? Já pertencia ao Senhor. Né? Então, isso aí já era uma lei que já pertencia ao Senhor. Versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrado do homem não será resgatado, certamente morrerá. Também, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante de todas, no tocante de todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, a dízima será santa ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, a gente vê aí na declaração, né, refere-se a todos os mandamentos anteriores foram dados no Monte Sinai pelo Senhor, né, a Moisés, as quais se destinavam aos filhos de Israel. Portanto, o fim do livro, ele enfatiza o quê? Que foi dito em todo o livro, né, de Levítico, né, as leis elencadas em Levítico, né, proviam do Senhor. Então, toda lei provia do Senhor. Por isso, eles tinham que obedecer, né? Era tudo obediência, como é nos dias de hoje, né? Eu até separei um texto aqui, eu não coloquei no esboço, Alessandro. A gente tem aí, hoje, esse amor de Deus em nossas vidas, né? E falando de amor, lá em 1 João 5, versículo 3, porque nisso consiste o amor de Deus, o amor a Deus, né? Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, a gente vê aí que tudo é obediência, né? Independente de ser votos deles, do homem para Deus, mas Deus sempre colocando em ordem tudo que tem que ser feito. E assim a gente finaliza, né? Para a gente poder comentar esses versículos, né? De Levítico, nesse capítulo 27, esses 34 versículos que nós lemos aí, fizemos algumas referências de alguns versículos anteriores. Se os irmãos quiserem comentar, dar alguma sugestão, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Só levantar a mãozinha aqui, eu estou visualizando, tá? Os irmãos que tiverem alguma pergunta Hoje ou hoje comentário. vamos ter bastante tempo aí, Alessandro. Sim, com certeza.
Deixa eu começar, então. O pessoal está tímido aqui, PC. Lá no capítulo 27, o ponto que me chamou a atenção, assim, é lá no versículo 28, né? Quando ele diz assim: No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal ou cão, poderá vender nem resgatar toda coisa assim consagrada será santíssima. Ou seja, a ideia de ele consagrar algo para Deus, né? Ali no contexto da velha aliança, ele separou. Então, aquilo que ele separou para o Senhor não vai poder ser resgatado, né? Nem vendido, né? Então, tem que ser utilizado aquela ideia de propósito. Um princípio bem importante, minha mãe está aqui, que ela me ensinou desde garoto sobre a questão da oferta, né? A gente sabe que no Novo Testamento, diferente do Velho, não se estabelece um percentual. Mas um ponto importante que a gente precisa entender é que quando a gente separa algo do Senhor, né, se a gente proposita algo para o Senhor, seja a oferta, seja uma ajuda especial fora a oferta, aquilo precisa ser cumprido, né? Se isso já era, esse princípio ele era importante lá no contexto da velha aliança, em relação a um povo com promessas físicas, imagine para a gente no contexto hoje da igreja, né? Como discípulos de Jesus, como tendo promessas espirituais do Senhor, como isso é importante, né? De aquilo que a gente determinar, irmão, eu vou ver com outros irmãos, vamos buscar ajudá-lo nisso, vamos propositar esse recurso, a gente vai lhe ajudar dessa forma. Então, se a gente determina, se a gente proposita nesse sentido, a gente precisa se planejar e organizar para que isso seja de fato estabelecido, né? Conforme aquilo que foi propositado dentro do contexto da palavra do Senhor. Você Um fez eu ponto que lembrar me uma chamou a coisa, irmão. atenção. No versículo 29, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Me fez lembrar Atos 5, lá de Ananias e Safira. Isso. E o que aconteceu com relação àquilo que eles iam consagrar totalmente ao Senhor, né? Pegaram uma parte para eles e o que aconteceu com eles. Então, Uhum. é a obediência, né? E ali aconteceu aquilo para quê? Para que não só o temor nosso para com as coisas do Senhor viesse para nós nos dias de hoje, mas para aquele povo que estava sendo ali, estava observando aquele ato também, e nós temos que colocar em mente isso, né? O que nós consagramos ao Senhor é do Senhor, a gente não pode, né, desobedecer a Ele, né? Uhum. Hoje não temos a morte física, mas temos a morte espiritual, né? Sim, sim. Obrigado, PC. Aí deixo aberto aí para os irmãos também que se algo ressaltou, ou como o PC colocou outros capítulos que você visualiza também uma aplicação dentro do capítulo 27, fique à vontade. Também ganhou um mês de assinatura do Familhão. Dona Lídia, pode falar. Vi a mãozinha aqui. Meu irmão que está ensinando. Eu quero saber o que é ciclos, que eu não sei. Ali, quando ele lê o capítulo 27. Ciclo, 27, o capítulo 27. qual versículo você está falando? Eu não sei o versículo, não. Eu quis falar ciclos. O que é isso? Achei aqui onde está aqui, ali no versículo 5. Versículo 5, Paulo. Versículo 5. E se for, quer ver, deixa eu ver, eu vou ler aqui numa outra versão aqui também. Na NVI vai te ajudar, Paulo. A NVI fala em Hã? gramas de prata, em vez de ciclos. Gramas, né? Tem. É uma Ali unidade de fala peso, né? peso. Crianças, Uma no caso, unidade de pessoas peso. entre 1 mês e 5 anos. Os homens, crianças, 60 gramas de prata. Mulheres, 36. Depois, os homens, a idade entre 5 e 20. Os homens, 250 gramas de prata e as mulheres, 120. Uhum. Depois, a idade entre 20 e 60. Os homens, 600 gramas de Aqui prata fala gramas. e as mulheres, 360. Acima de 60 anos, os homens 180 gramas de prata e as mulheres 120. A Esse gente ciclo dá está para entender melhor. relacionado
a quantia em valores, né? É o valor prata e ouro. No caso aqui, como o Giovanni, nosso irmão Giovanni mencionou, é gramas, né? Por isso que eu falei, vou pegar uma outra versão que fica mais fácil para a gente poder ler. Tá? Gramas de prata. Então, de acordo com que ele foi estabelecendo aqui as idades, né? A quantidade que cada um teria que colocar ali. Obrigado, Outra meu coisa irmão. interessante, PC, que Como é o que é? voto feito pelo pobre demais, o voto feito pelo pobre demais para pagar essa quantia do voto especial por um homem ou mulher na idade, ele apresenta seu voto ao sacerdote e o sacerdote estabelece a quantia a ser paga de acordo com a sua possibilidade. Hoje a coleta é de Mesma acordo coisa. com a sua possibilidade, de Uhum. acordo com a sua renda. Então é mantido isso hoje. É só, de acordo com a renda, né? A gente vê lá em 1 Coríntios, né? 8, né? O 9, se não me engano. Algum irmão mais aí? É só na NVI que vem colocado, em vez de ciclo, vem colocado aí gramas mesmo. Estava lendo aqui as outras que eu estou aqui, não tem nenhuma que tá como gramas. Facilita mais a NVI. Por isso que é sempre bom ter mais de uma versão, né? Em casa, a Não, gente ter por isso mais que de uma eu versão aí. coloquei. Eu passei para você uma outra versão, a hora que eu mandei aí, né? Que é a versão que eu estou aqui da Almeida. Mas eu tenho a NVI aqui também, estou com ela aqui. Ficou bem claro para a irmã aí em relação a isso aí? Boa noite, PC. Boa noite. Boa Tudo bom, noite a todos. Fernando? Bom, eu lendo aqui essas passagens aqui, me ocorreu uma dúvida aqui, eu não sei se eu perdi alguma coisa, porque eu cliquei no link aqui e demorou a entrar, né? Eu cheguei aqui que já estava lendo, acho que já estava lendo 20 já. Enfim, aqui coloca na NVI, eu vou ler aqui. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Esse consagrar a casa seria como se ele fosse ofertar ao reino, alguma coisa? Como é que seria esse consagrar? Qual o versículo que você leu, irmão? Desculpa. 20? Eu estava lendo no 14. Estava Ah, lendo no 14. 14. Mas Não aqui vou falar. fala animais, fala casa. Hã? É propriedade, é isso mesmo. A casa mesmo. Sim, sim, mas se ele consagrar, esse consagrar no caso aqui, seria ele dando uma oferta, é isso? Isso, A casa? isso. Por que ele ia querer resgatar ela depois de novo? Entendi. Aqui, vamos lá. Se um homem consagrar a sua casa, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades, né? A avaliação, o sacerdote determinará o valor da casa. Aqui Deus não quer sacrifício, mesmo que seja pessoal. E deixar uma pessoa sem casa, né? Então, assim, ele teria a possibilidade depois de poder tê-la de volta. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar aqui 1/5 ao seu valor. Versículo 15 aí. E a casa voltará a ser sua. Versículo 15, tá vendo aí? Eu vi sim, eu vi. Isso. Eu achei estranho, porque se ele está doando, por que ele vai querer comprá-la depois de volta? A mais ainda do que ela valia, né? Isso que eu não consegui assimilar aí. Ah, entendi. Aqui, Não bom, sei se aqui, a minha pergunta esclarece o que eu quero saber.
Tipo assim, ó, eu vou ofertar minha casa e depois eu vou querer minha casa de novo. Eu não tenho onde morar. Vou querer minha casa de novo, eu tenho que pagar um quinto do valor dela ainda, isso? Para resgatá-la de volta? Isso. Não, mas Aqui ele teria essa possibilidade de resgatar novamente, né? mas se ofertou, para que ele ia querer comprar de novo? Entendi. É isso que é uma pergunta que Alessandro tem alguma que aqui não esclarece também. O que eu posso observar aqui dentro do. Mas, se eu não me engano, tinha outros capítulos que devolvia automaticamente, né? Se eu não me engano, Pois tinha é, os capítulos anteriores. Deixa eu ver se ajudo vocês aqui. Deixa eu ver. Quando tu consagra uma casa ao Senhor, e uma quantia, tu dá a quantia para o sacerdote, mas a casa é do Senhor, embora tu more na casa. Depois, se tu quiser resgatar essa casa para te poder vender, tu tem que pegar o dinheiro aquele e pagar o quinto. Eu vou ler um comentário aqui. Se alguém vender uma casa em uma cidade murada, terá o direito de resgate, até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes, se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá perpetuamente ao comprador e aos seus descendentes, não será devida no jubileu. Então, não sei se eu estou correto, tenho pouco entendimento. Eu tenho uma casa, consagro a minha casa ao Senhor. Embora eu more nela, a minha casa é do Senhor. Mas se futuramente eu precisar dessa casa para vender, mudar, estou supondo, eu posso resgatar, Senhor, me devolve a casa, eu indenizo e vou usar para alguma coisa. Muito embora também tenha o jubileu, que as casas vendidas voltavam ao dono. Eu tenho pouco entendimento, é só uma Um menção que eu comentário. estou lendo aqui, tudo que eu li. Uhum. Não teria que ah, fazer um então eu estudo mais entendi. profundo lá Ele, do tipo assim, povo ele do vai, povo do primeiro. tipo assim, então ele vai vender a casa e um quinto do valor dessa casa, então esse um quinto só ele vai entregar ao senhor aí. Aqui que está ficando isso, é? Para Aqui, ó. resgatar, ele tem que pagar um quinto a mais, né? O resgate. Ah, tá. Cadê a casa? O sacerdote avalia e determina o valor. Para resgate, terá que acrescentar um quinto. Ó. Você determina um valor, ó, tu quer resgatar, me dá mais 20% do que já foi avaliado. Entendi. Volto a dizer que é uma coisa muito lá atrás e Ali no 20, né, aí teria que estudar, ali teria que no estudar 20 bem, diz mas que se a pessoa não resgatar e tiver sido vendida, ele não poderá ser mais resgatado. Ficou claro para o irmão aí ou não? Perfeito. Obrigado. Eu entendi o fato de você falar, a gente doa para ele porque o fato de querer de volta por qual motivo, né? Por qual motivo? É, É a mesma coisa que tu é. dar uma oferta Aqui, na congregação e não pois estou é, aí que precisando, eu, me devolve. não, eu entendi como era feito, eu não entendi por que É, era feito, né? se deu a Aqui é a possibilidade terra, de né, resgate, Fernando? Aqui fala mais da terra, né? Então, se ele quiser adquirir ela de novo, é que ele vai pagar esse aqui, né? Do Sim, seu sim, valor, entendi. né? Porque daí ele está querendo usar, senão ele teria que esperar até o jubileu para ela até o voltar para dia. ele. Sim. Talvez até nem ocorresse isso, né? Porque se tu está ofertando, né? Por que tu vai pegar de volta, né? Talvez não ocorresse, mas se acaso alguém precisasse, teria Ele, uma lei para isso. se ele consagrar a sua terra e depois tentar desejá-la, né, terá que acrescentar um quinto ao seu valor da casa. Aí a casa poderá voltar sua. Mas se ele não resgatar e a outra pessoa vender, ela não poderá voltar para ele. 19.
Daí, essas leis relativas a gente viu no ano do jubileu, lá no capítulo 25, né? O capítulo 25 deve ter mais detalhes sobre isso também. Pode ver, vai ter que esperar até o ano jubileu, Fernando, É, para essa terra ser liberada. Tá? Entendi. Olha só, mas aqui, ó, aí eu estava lendo agora no 28, né? Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Interessante que nesse 28, diferente lá do 14, Fernando, aí a pessoa ela não pegava recurso. Era aqui na lição, o autor dessa aula, ele diz que ela doou voluntariamente. Ele não tomou para si recurso financeiro, então ele fez um voto especial. A gente pode ver que o outro lá, o voto, como ele coloca lá, a dedicação dele foi tendo uma avaliação por parte do sacerdote da casa, sendo bom ou mal, aí o sacerdote repassa, é como se fosse uma fiança, né? Ele repassa o recurso para o camarada lá, e aí aquela casa fica dedicada dentro desse tempo, como o irmão Sérgio comentou. Essa do 28, não. Ele disse: está aqui, eu vou dedicar essa casa ao Senhor. Eu não quero nada, eu vou dedicá-la ao Senhor. Aí esse voto especial não pode ser resgatado. Esse daí que foi separado. Parece que lá, né, Alessandro? Parece que lá em cima houve um arrependimento dele, né? E aí, por esse arrependimento, ele tem que pagar esse quinto. Provavelmente o 14 também, dentro disso que o senhor comentou, irmão Sejão, e o Paulo também trouxe, ele não querendo esperar o prazo de devolução da casa, também, né? Eu vou empenhar aqui, falta 15 anos para o jubileu. Aí eu não. Foi lá um ano depois, eu mudei de ideia, eu não quero esperar os 14. Aí ele paga o valor acrescido de 20%, para que justamente ele possa ter a casa de volta. O do 28, Parece uma hipoteca, né, Alessandro? Parece uma hipoteca, né? Parece uma hipoteca, né? Esse tipo de hipoteca. Isso. Dá uma ideia disso mesmo. Dá uma ideia disso. Só que o outro não. Por isso que quando eu citei, Paulo, logo no começo sobre o 28, é justamente a forma como a gente trabalha hoje na igreja, né? A gente separa do nosso salário a oferta. Ok. Aí um irmão está precisando, a gente precisando de algo, eu não posso sozinho fazer financeiramente, eu converso com outros irmãos e eu e os outros irmãos, a gente proposita para ajudar o irmão numa determinada situação. Então a gente já vai fazer aquilo em prol do Senhor. Então a gente faz com propósito, de maneira voluntária, além daquilo que a gente já contribui na obra, né? Ou seja, por meio das ofertas. Ele vai fazer um trabalho evangelístico. Aí você vai lá nas suas ofertas para a igreja no dia a dia, você coopera. Aí os irmãos, olha, vamos fazer um trabalho evangelístico. Quem tem o transporte, olha, o irmão diz assim, eu proposito o combustível é por minha conta. Eu levo, eu trago os irmãos, o combustível é por minha conta. Então ele está propositando o custo disso para isso. Um exemplo clássico aqui, a nossa sala aqui online, desde o primeiro dia, lá em 2020, por volta de abril, finalzinho de abril, na segunda quinzena de abril, até hoje, eu tenho propositado para o Senhor para a gente ter esse momento aqui, compartilhando com os irmãos hoje. Entendeu? Além da minha oferta dominical ou outras, eu separei com esse propósito. E eu até brinco quando os irmãos perguntam: e qual é o custo, irmão? O custo não é importante. Tu vai ter que pagar um quinto agora, porque falta bastante ano, né, para chegar no jubileu. Ei, irmão Sérgio, e não importa o valor, eu só sei que é em dólar, né? O Zoom ele trabalha com dólar, então ele estabelece um valor fixo e aí a gente faz o pagamento, né? Cartão de crédito normal, mas esse não é o objetivo, eu só estou colocando como exemplo de a gente propositar algo, né? Aí nesse caso aqui, lá na Velha Aliança, não podia mais. Se você propositou, não teria como tomar mais atrás, né? Então
determinou aquilo, pronto, vai ficar daquele jeito. Por isso que é distinto. Não sei se deu para esclarecer aí, Fernando. Claro, ficou bem claro. Versículo 14. Eu não tinha percebido essa diferença, porque ali ele entregou para o sacerdote. E aqui seria uma coisa que ele deu de coração, né, no caso. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que ele usa a ideia de ele usa até uma, como eu posso dizer aqui, é um advérbio de modo, né, que ele diz assim, dedicar irremissivelmente, sem remissão. Ou seja, sem haver o resgate, sem haver o perdão. Então, a ideia de se está aqui e eu não quero devolução. É tipo, cadê minha mãe? Minha mãe está aqui brincando, né, com o casamento. A mãe diz, olha, chegou para a Sara e disse assim, está aqui, vocês vão casar, eu estou entregando meu filho e eu não aceito devolução. Eu acho que ela pegou esse termo aqui de Levítico, a minha mãe. Né? Então, o termo que ele utiliza aqui é isso, de não vai ter mais devolução. Então, a pessoa dedicou com esse propósito, está aqui, eu estou destinando para essa finalidade. Por isso que ele trabalha no final do versículo que não poderá ser vendida, não poderá ser resgatada, né? Porque aquele que quiser, lá no 29, né? Aquele que tentar pegar aquilo que foi dado dessa forma vai ser morto. Por quê? Porque lá no começo ele tinha clareza dessa doação. No entanto, ele mudou de ideia e agora ele quer pegar de volta. Aí dá para pegar, mas dá para pegar como? Só morto. Alessandro, Foi o que eu citei lá de Atos 5, né? Uhum. Sim. Esse propósito que aqui, no caso, que ele ofertava, que ele ofereceu ao sacerdote, esse propósito era em seu favor, em remissão de pecado, alguma coisa assim, seria para isso, né? Não, eu acho que é porque, por exemplo, se a gente for entender a ideia da doação, era doado para Deus. Mas quem fazia usufruto dessa doação não ia queimar a casa, né? Poderia fazer no sentido de obter, por exemplo, para um levita morar com a família dele, um levita que servisse no tabernáculo, se era um animal, da mesma maneira. Então, ele entregava isso com esse objetivo. Quem usava, né, boa parte das era para o ofertas custeio, então. Os levitas. Então, era para o custeio ali da obra, no caso, seria? Uhum. Eles não tinham propriedades, né? Entendi. Não tinham propriedades, que é uma ideia que não é tão entendida dos nossos dias hoje, né? Quando o pessoal, infelizmente, faz mau uso da lei e utiliza o dízimo, é porque justamente não tem clareza sobre qual era o propósito, né? Dentro do contexto da velha aliança. Exato. Tranquilo? Espero que tenha podido ajudar aí essa dúvida aí. Obrigado. Alguma outra coisa que não ficou clara? Tranquilo aí, PC? Tem algo a acrescentar aí para concluir? Não, eu já acrescentei aquele texto lá de 1 Coríntios, de 1 João, né? E agradecer, Alessandro, por dar oportunidade não só para mim, mas para vários irmãos aí poder estar compartilhando das leituras, o tempo que você deu para nós nesses domingos, aí nesse primeiro dia da semana, esses horários, né? Os irmãos todos que estão sempre participando. E foi como você acabou de comentar, né? Esse tempo que você deu foi uma oferta, né? Agradável, né? Que nos ajudou bastante a crescer juntos aí de Gênesis a Levítico até então. Vamos estar aguardando aí os próximos capítulos. E teve a honra de finalizar esse livro. Você viu? Bacana. Demais, né? Vamos ter muito mais. O Alessandro vai ter o descanso eu dele, que agradeço, viu? Eu que agradeço, em breve vai estar... irmãos. Pode falar, PC, desculpa. Pode falar, o Giovanni quer falar, irmão Giovanni. Olha aí, Não, Giovanni. só para reforçar, Alessandro, eu postei lá no grupo Links dos Estudos Diários agora, o link geral, com todos os vídeos até o 21, a introdução, o capítulo 1 ao 21, e citei que futuramente, do 22 ao 27, que é o de hoje, será atualizado lá, então, para os irmãos salvarem
E quem quiser estudar novamente ou quem não estudou, está à disposição lá, tá bom? Do Tranquilo. 22 ao Eu 27 já que vou falta trabalhar hoje. essa semana já, Giovanni, para Tá, esse restante de vídeos aí. E agradecer a obrigado. todos vocês, irmãos. Eu lembro lá quando a gente começou, em final de abril, né? Eu acho que um mês, a pandemia ia fazer um mês. A congregação no centro, a gente resolveu abrir no domingo, ver uma oportunidade, já que as coisas estavam difíceis, né? Os bancos estavam afastados, os horários assim bem delicados em relação à questão do Covid, né? Naquele primeiro mês ali do Covid. E aí a gente resolveu abrir esse espaço no domingo para os irmãos da congregação. E aí a gente foi fazendo, né? Irmão Aníbal, o Aníbal Júnior, Davi, eu, Natan, outros irmãos que, com o decorrer do tempo, né? Alguns foram deixando de fazer os estudos ou participando junto conosco, mas a gente continuou, né? Aí o Enio soube do estudo, até onde eu sabia, o Bauru estava com os estudos voltados, né? Que ainda continua até os dias de hoje, ali sendo direcionado pelo Doni. E aí o Enio, né, conversando com o Enio, olha, o Enio Júnior tem disponibilidade. Aí o Enio nós terminamos Êxodo, e aí iniciamos o estudo com o Enio Júnior, que ele deu um bom tempo os estudos aos domingos. Aí a gente continuou, o Enio Júnior, por questões de mudança, começou a voltar às atividades presenciais lá em Oklahoma, né, na congregação. Aí nós pegamos, eu disse, opa, a gente não pode parar, vamos introduzir Gênesis. E aí a gente entrou com Gênesis, já com quase 2 anos de pandemia, e aí a gente entrou com Gênesis, e aí vocês já foram entrando junto com a gente já tinha o estudo na quinta, né, com o Enio, trouxe alguns livros, a gente tem lá Lucas, né, depois Atos, e graças a Deus eu agradeço aos irmãos pela oportunidade também, né, de poder buscar o conhecimento, de poder aplicar esse conhecimento, de ter essa comunhão, mas acima de tudo, de eu e você termos a oportunidade de sermos edificados. Eu, assim como o PC comentou, alguns irmãos já disseram, quando era jovem, continuo jovem, mas era mais jovem ainda, para eu poder ter essas oportunidades e poder ensinar vocês, como eu tive a oportunidade de servir a cada um de vocês, alguém me ajudou lá atrás, ou seja, alguém me deu a oportunidade. E uma coisa que eu prezo muito na igreja é dar oportunidade para que os irmãos também possam ter o mesmo privilégio que eu tive. Então, por isso que eu convidei os irmãos para poderem ensinar e aí a gente ir crescendo junto, né? E eu fico feliz pelos irmãos que puderam servir, pelos irmãos que puderam estar, seja na quinta, seja no domingo, né? É um privilégio. E assim, não é uma questão de esquecer os irmãos, de modo nenhum, mas a gente tem as atividades e a gente precisa, assim como responsável por trabalhos, né? Precisamos ter essa atuação também no sentido presencial. Eu tenho, nas últimas 3 semanas, participado dos estudos do Enio, na segunda, né? Tenho me esforçado na terça, para poder também fazer parte, de poder edificar uma coisa que eu gosto, né? Desde jovem, também aproveitar a oportunidade para me alimentar, não só ensinar. Eu até em alguns estudos eu dizia para os irmãos, né? Mais do que ensinar, eu também gosto de aprender, porque, como diz o Enio, né? Como é que a gente vai falar, vai colocar diante dos irmãos se a gente não tem conteúdo? E aí essa parte do ensino ela é fundamental, tendo sempre essa dimensão de que nós, independente do tempo de fé que temos, a gente precisa sempre aproveitar também os dons dos nossos irmãos para sermos alimentados e fortalecidos. Então, agradecer a todos os irmãos, né? Aqui eu sei que fica aquela tristeza do fechamento, mas ore pelos irmãos aqui em Manaus, ore pelo trabalho evangelístico, né? A gente sabe que seja aqui em Manaus, seja no Rio Grande do Sul, onde você está, na Bahia, em outras partes aí do Brasil, a gente sabe que as nossas lutas não são fáceis, que permanecer na palavra, na verdade do Senhor é difícil. E a gente sabe que, infelizmente, a modernidade, uma visão assim progressista, tem adentrado a igreja do Senhor, tentando adequar. Não, é só um violãozinho,
Não, é só uma cantata de Natal. Não é só isso, não. A gente precisa permanecer na palavra. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos permanecer na palavra do Senhor, buscando o aprendizado e a aplicação. Então, que a gente possa continuar em espírito. Essa comunhão, ela é mais importante do que qualquer outra coisa, porque eu estou distante de vocês, assim como vocês de nós aqui em Manaus. Mas eu e você estamos ligados pelo mesmo espírito. E esse espírito, por meio da palavra do Senhor, eu e você precisamos manter essa comunhão na palavra, para que juntos, um dia, quando o Senhor voltar, nós possamos estar na presença dele para todo sempre. Então, mais uma vez, irmãos, muito obrigado. Obrigado por cada um. Eu não vou falar os nomes aqui porque eu posso errar ou deixar de falar o nome, mas saibam que todos vocês estão aqui no nosso coração em Manaus. E tendo a oportunidade de estarmos junto com vocês presencialmente, nós vamos buscar ter e dar aquele forte abraço, rir, brincar, nos divertirmos, mas acima de tudo valorizarmos a pregação e a prática da palavra do Senhor. Abri aqui para o irmão José Augusto, e após o irmão José Augusto eu gostaria de encerrar com oração, tá bom? Com você, irmão José. Ô, glórias, Alessandro. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Esse amor que você teve. Obrigado por você me ajudar também na salvação da minha alma e, consequentemente, de minha família. Que Deus o recompense como ele recompensa aquele que dá até um copo com água aos seus servos e com recompensa de profeta. Que Deus o recompense e continue o abençoando. E também a sua família, a todos que quanto você deseja. E muito obrigado também você partilhar o estudo conosco. É maravilhosíssimo isso. É um verdadeiro amor. E aí não tem, ainda que sem perceber, né, o egoísmo. Muitos querem se evoluir, se melhorar, querem ensinar. E às vezes, sem perceber, não ajuda o irmão também a evoluir, também pregar, também estudar, também passar a palavra. E você fez isso. Foi muito paciente, muito explicou, muito dedicado, muito empenhado, e é um exemplo para todos nós fazermos assim, continuarmos fazendo assim. Muito, muito, muito obrigado em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus. Vamos orar? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que habita em cada um de nós aqui, teus discípulos. Estamos, ó Pai, fisicamente distantes, por quilômetros e quilômetros de distância. No entanto, Senhor, estamos ligados intimamente pelo teu Santo Espírito. Não importa que parte desse país ou mundo nós nos encontramos, mas nós, graças ao sangue de Jesus, estamos unidos ao Senhor pelo teu Santo Espírito, que tem nos conduzido. E que possamos, Pai, dar ouvidos e praticar aquilo que tu deixou por meio dele na tua santa palavra. Que cada um de nós, Senhor, né, possamos dia a dia ouvir, aprender, ensinar, servir e fazermos o melhor, Senhor. Da mesma maneira que tu dedicou o teu melhor para cada um de nós. Sem merecermos, tu entregou o teu único filho para morrer por nós e hoje termos o privilégio, Senhor, de sermos da tua família, fazermos parte do corpo do Senhor e estarmos unidos nesse espírito maravilhoso, Senhor. Tu trouxe através do teu filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Guarda cada um dos irmãos aqui presentes. Fica, Senhor, o amor que temos um pelos outros. E sabemos, ó Senhor, que no dado momento, quando nos encontrarmos presencialmente, iremos desfrutar, Senhor, desse amor, dessa consideração, desse respeito, desse zelo e o cuidado que temos, Pai, um para com os outros. Guarde a cada uma das famílias aqui, Senhor, que participaram conosco nesses estudos do domingo. E que continuemos firmes e conscientes, ó Senhor, que apesar das dificuldades, das provações, tentações, daquilo que passamos nesta vida, das enfermidades, seja aquilo que venha contra nós, sabemos que a nossa esperança não está nessa terra, mas sabemos que a nossa esperança, Senhor, a nossa confiança
permanece em Ti e nas promessas eternas e vindouras em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, dia a dia, a poder oferecer aos nossos irmãos, à Tua igreja, a Ti, Senhor, o nosso melhor. Louvamos a Ti pelo privilégio que tivemos. Obrigado por cada irmão, Senhor, que trouxe a palavra no decorrer desses estudos. Que possamos aproveitar esse momento e realmente possamos exercitar dia a dia, seja presencial, seja online, visando oferecer aos nossos irmãos, Senhor, o melhor alimento baseado na Tua santa palavra. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, nos guarda e nos protege, nos dá força, Senhor, para resistirmos a todas as dificuldades, enfermidades e tudo aquilo que venha contra nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Bem, obrigado, Alessandro, irmãos. Obrigado, Obrigado, irmão. Manaus. Obrigada, Obrigada, Sandra. Obrigado, Alessandro. Ô, Renato, Deus boa abençoe. noite. Obrigado, PC. Obrigado, Muito Giovanni. bom. Débora. Obrigado, Alessandro. Fernando. Alessandro, Vamos estar se vendo no estudo do Enio, né? PC, Graças a Deus. obrigada. Boa noite, Amanhã, Sandra. amanhã. Vamos. Até mais. Renato. Boa noite, Pedro. Renato, Boa noite, Boa Júlio. noite. Maria Jesus, Boa noite, Luísa, Renato. Wanda, Débora, Seu Rubem, Davi, Vani. Davi. Boa irmã noite. Obrigado, Drica, boa JA. noite. Boa noite. Um abraço. Rubem, boa noite, irmão. irmãos queridos. Helena, seu Obrigada, Fernando, cada um. boa noite. Augusto. Seu José Augusto, Helena, Charles. boa noite. Vanessa, boa Giovanni, noite. você está todo encapotado aí. Quantos graus aí, meu irmão? Ju, oi, Ju. Oi, Tia Luiz. Luísa. Tá muito frio aí, Giovanni? Eu tô com frio, não tenho cabelo, tá frio para mim. 14 graus, tá? Mas é que eu não tenho cabelo, né? Aí dá muito frio na careca. Não, mas Foi cabelo, ó. Aqui 14 baixou é mais, aqui, friozinho, né? aqui tá de 25. Baixou mais. Seu Claudomiro, boa Né, noite. Gisela? aqui tá 19. Como é que tá aí, Fernando? Aqui, né? Eu acho que são 17, eu acho. Porque o Giovanni tá bem Aqui tá encapotado lá. Não quanto? só, tá de blusa lá. Aqui Ele- está isso que é 26. gostoso, né? Eu lembro da gente estar todo 23 de encapuzado, Hortolândia. fica com o ventilador ligado. Eu falei, meu, sabe, cara? Né, Lica? Ali que eu Boa comecei noite, irmão. ligado, a gente de toquinha nessa vez. Aqui só é quente, só calor aqui. Manda esse friozinho pra cá. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, Rubem. fique com Deus Deus. abençoe a todos. Tchau, Davi. Um abraço, Davi. Deus Tchau, abençoe. querido. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Deus Boa abençoe. noite. Tchau, Claudimir. Boa noite para todos. Boa noite, Obrigado, irmãos. Alessandro, Boa mais uma noite. vez. Continue orando por você, Até Davi. mais, Alessandro. Também. Amém. Deus te Obrigado. abençoe. Esperando o Deus te evento aí abençoe. para lançar nos links lá o ao vivo, tá? Quando tiver o seminário aí, O CRE, né? O CRE em outubro. Pode O CRE. deixar, Giovanni. outubro, tá bom? Aí Ô, te Giovanni, ajuda a divulgar aí. Nós Encaminho pra estamos ti, tentando banner, trazer quando tiver o irmão próximo, Alessandro encaminho o para cá banner e no os links lá no da- festival, hein? Festival? dos estudos, tá? Festival, bom. Vamos pegar o Alessandro, vamos trazer para cá no festival. Ó, É no Arraial? Presidente, É em abril. Se Arraial. prepara, Alessandro. Abril você vai estar aqui com a gente. cadê o Charles? O Arraial, basta o Arraial lá de Tu. Né? seu Thiago. Amém. Um abraço, irmãos. Deus Saúde abençoe. para vocês. Uma boa Amém. semana. Boa noite. Vocês estão Boa aqui, ó. noite para todos. Deus abençoe a Tchau, todos. tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Sandro. Pode, papai, passar.